Brasil e nações do mundo. Chegou o tempo de buscar a Deus em unidade. Quero convidar você para participar conosco do grande jejum e oração global com Pastor Cris. Serão dias marcados por milagres, renovação espiritual e grandes testemunhos. De 28 a 30 de abril de 2026. Estaremos conectados nesse mover profético que alcançará vidas em todas as nações. Prepare o seu coração. Organize a sua agenda. E esteja pronto para esse grande evento mundial. Às 14 horas, ao vivo em todas as redes Loveword. Porque quando o povo ora unido, coisas extraordinárias acontecem. A sua vida pode mudar em apenas 3 dias de jejum e oração. Convide sua família, seus amigos e também a sua igreja para participar desse momento tão especial. Eu espero você nesse grande encontro espiritual global.